Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Aprendizes do Evangelho. É sempre um prazer estar junto com todos, dessa vez de uma forma um pouco diferente, né? Nesses 68 anos de existência do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, pela primeira vez será feita uma palestra não presencial na casa, devido à quarentena imposta pela pandemia do Covid-19. Estaremos pela primeira vez nessa noite realizando a palestra online através dos canais oficiais da casa no Facebook e no YouTube. Esta palestra foi gravada pelo nosso querido expositor, seu José Maria, a quem de antemão agradecemos pelo pronto atendimento às nossas solicitações, para que pudéssemos estar junto de vocês mais essa noite, até que tudo possa voltar ao normal e nos encontremos pessoalmente novamente lá na nossa casa, no nosso centro, que nos receberá com certeza de portas abertas, como sempre o fez. Daremos início então à palestra do Senhor José Maria, com um assunto dessa noite tratando da história de Emmanuel, com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e glória para todos sempre. Que assim seja. Com vocês, José Maria. Senhoras e senhores, nós vamos falar um pouco sobre o Emmanuel, que é o orientador espiritual da obra de Francisco Cândido Xavier. Nós temos aí no meio de acesso fácil à cultura, ao conhecimento, uma série de informações sobre as 10 encarnações que ocorreram dessa entidade espiritual, que é o Emmanuel, antes de iniciar as suas atividades ao lado do grande médium. Então eu vou fazer a leitura aqui, e nós temos, por exemplo, a partir do século IX, reencarna como Simas, um sacerdote do templo de Amon-Ra, em Tebas, no Antigo Egito. Nós temos Públio Lentulus Cornélio Sura, que seria o avô de Públio Lentulus Cornélio, do tempo de Jesus, portanto consta do livro Há 2000 anos, psicografado pelo Chico e da autoria de Emmanuel, do autor do qual nós estamos comentando agora. E em seguida ele publica o livro 50 anos depois, onde ele faz a descrição da vida de Nestório, sua própria encarnação, após ter reencarnado no tempo do Cristo como Públio Lentulus Cornélio. Portanto, ele conta a história interessante do escravo que aos 45 anos mostra no seu semblante a tristeza diante das grandes provações que enfrentou na época. Em seguida, nós temos a reencarnação, que é a quinta, como Basílio Romano, filho de escravos gregos, nascido em Chipre. E a sexta reencarnação, como São Remígio, o maior orador sacro de Reims, em Lyon, na França, e o padre Manuel da Nóbrega, com a sétima reencarnação, segundo a primeira referência feita pelo próprio Francisco Cândido Xavier, em 1971, no programa Pinga Fogo. E a oitava reencarnação seria do padre Damiano, que nasceu em 1613, na Espanha, e morreu em Paris. A nona reencarnação seria como Jean-Jacques Terville, prelado educador do norte da França. E a 10ª e última encarnação do padre Amaro, que nasceu no Pará, depois se transferiu para o Rio de Janeiro e lá atuou como pároco, como pregador do Evangelho, e segundo o próprio Emmanuel, através de uma mensagem, onde ele faz a descrição da morte desse padre, e a sua principal função seria exatamente de se familiarizar com o idioma da língua portuguesa. Bom, nós temos aí
de fácil acesso a essas informações sobre as encarnações. Agora, os espíritos sempre ensinam de que as nossas encarnações passadas não são tão importantes. Por que então o Emmanuel, de início, logo teve o interesse em nos mostrar? Então, ele útil, aquilo que é muito útil, ao agradável, ou seja, ele descreve através de romances psicografados e de mensagens que antecederam esses romances. Ele faz descrições extraordinárias, principalmente dos romances, sobre o que ele foi em vidas anteriores, além de ter sido Padre Manuel da Nóbrega, através da reencarnação, que todos nós conhecemos, que compõe a história do Brasil, onde ele vem atuando já, auxiliando Cristo na missão do Brasil. Agora, nós temos, evidentemente, esse ensinamento, que as reencarnações são importantes, mas temos que ver que Emmanuel precisava mostrar, na verdade, quem ele era, sua personalidade. Nós sabemos que o personalismo ainda está presente aqui na nossa sociedade, em todos os setores onde atua o ser humano. No entanto, ele nos traz informações de grande importância históricas, informações simples, completas, bem interessantes, nesses livros que ele escreve. Sabemos que o primeiro livro escrito através do Chico Xavier, psicografado pelo Chico, foi Parnaso de Além Túmulo, que antecedeu 1938, acho que foi 1931, e publicado em 1932. Portanto, com 14 poetas brasileiros e portugueses, onde constava na primeira edição 59 poemas, portanto, de uma beleza extraordinária, que colocou o Chico Xavier e o próprio Emmanuel como elementos conhecidos, inclusive fora do Brasil, onde geraram-se muitos questionamentos, muitos elogios, muitas dúvidas, uma série de fatores que vieram a caracterizar esse livro, que é uma espécie de um cartão de visita da obra do grande médium ao lado do grande orientador que era Emmanuel. Então, nós temos, desde essa época, notícias extraordinárias para que formemos uma grande, uma grande concepção da sua personalidade. Temos aí, logo a seguir, o livro que foi lançado em 1938, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que efetivamente é o segundo cartão de visita do Chico, quer dizer, é a plataforma da obra de Francisco Cândido Xavier com o auxílio de Emmanuel. E temos a seguir, em 1939, o lançamento desse livro, que ele fala da sua existência, da sua reencarnação no tempo de Jesus como Públio Lentulus Cornelius, e faz referência ao Públio Lentulus Cornelius Suras. Portanto, pela própria descrição nesse livro, há 2000 anos, ele nos traz essas informações e muitas outras informações importantes de nível simples e informações históricas que complementam a nossa história do Evangelho. Portanto, ele refere, por exemplo, o seu encontro com Cristo e o seu convite feito pelo Cristo, para que ele participasse do movimento inicial do Evangelho. Embora sabendo que ele estava extremamente apegado às coisas materiais, aos interesses materiais, inclusive, junto ao Império Romano como senador, e que veio morar em Cafarnaum, por recomendação do médico, de que o clima lhe faria bem a sua filha, que era jovem e doente, que depois fora curada pelo Cristo, segundo a narrativa do próprio livro. Ele conta detalhes dos bastidores do julgamento de Jesus, em que ele esteve presente, onde deu sugestões a Pilatos, embora depois ele seja o primeiro a informar de que os 4 evangelhos sinóticos são os documentos essenciais que foram
escolhidos pela espiritualidade, sob a orientação do Cristo, para que fossem considerados para sempre o documento oficial de qualquer referência ao Cristo. Mas como ele esteve presente, nos trouxe informações dos bastidores desses acontecimentos de grande importância para o cristianismo, onde ele nos diz que fez sugestões para que Barrabás fosse apresentado para que o povo escolhesse qual dos dois, se Barrabás ou Cristo, deveria ser solto naquele momento em que estavam presos. Descrições de como se comportou a sua esposa ao assistir à morte do Cristo da janela do seu palácio em Jerusalém, que dava num ângulo, que dava para enxergar todo o monte em que Jesus foi crucificado. Então nós temos aí informações de grande importância para que possamos, com a leitura deste livro e com o outro que veio a seguir, e que ele conta a vida de Nestório, no livro 50 anos depois, formarmos esta opinião, esta ideia sobre a personalidade do grande orientador, do médium Francisco Cândido Xavier, diante da grande responsabilidade de nos trazer revelações importantes. As suas revelações estão ligadas, naturalmente, à parte doutrinária, mas outra entidade, como André Luiz, ligada às revelações que interessam toda a sociedade humana, desde a ciência, a filosofia, a religião. Portanto, ele é o avalista de toda a obra de Francisco Cândido Xavier. Portanto, qualquer um de nós pode automaticamente, ao ler esses livros, formar uma grande ideia sobre a importância da obra de Francisco Cândido Xavier, sob a sua orientação. Nós temos tantas informações importantes, desde esse livro Parnaso de Além-Túmulo, depois Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em seguida, em 1939, quando foi lançado o livro a que nós nos referimos agora, que é o livro que trata da vida de Públio Lentulus Cornélius, há 2000 anos, em seguida o livro 50 anos depois. Depois desse livro, mais um livro importante, que complementa, portanto, todas a formação de ideias sobre a personalidade deste grande colaborador do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Portanto, é o livro Paulo e Estevão, que foi escrito durante 8 meses consecutivos num dos porões da Fazenda Modelo, que era onde Francisco Cândido Xavier trabalhava na época, lá em Pedro Leopoldo, e que nos traz grandes informações, inclusive de que o próprio Emmanuel conheceu o apóstolo Paulo quando estava realizando as suas pregações, e conta o encontro que os dois tiveram, a conversa, o diálogo que eles mantiveram, e de forma que nós temos aí um grande espírito, um espírito com um cabedal imenso de conhecimento, de cultura, de sensibilidade, uma capacidade imensa para realizar o trabalho que recebe do Cristo, para nos auxiliar, para obter os conhecimentos que precisamos diante do grande desenvolvimento da doutrina dos Espíritos, que ocorre a partir do início deste século e que terá o seu termo em 10 séculos consecutivos. O livro Paulo e Estevão é um dos monumentos da literatura. Nós temos notícia aí de que todos os teólogos de todos os tempos, desde que foi escrito o livro Atos dos Apóstolos, no qual se baseiam todos os esforços literários que existem, e que é objeto de atenção da teologia no mundo inteiro, o desejo imenso dos estudiosos de terem notícias, e tem que se basear tão somente nesse livro Atos dos Apóstolos. Então, para nós, significa muito. O livro Paulo e Estevão é uma espécie de presente da espiritualidade para os brasileiros. Portanto, talvez nem todos
forma a ideia do quanto seja importante esse presente extraordinário que nos foi trazido através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e da autoria do nosso querido Emmanuel, que nos traz detalhes de grande importância sobre a vida do apóstolo Paulo. Ele nos traz notícias que não constam no livro Atos dos Apóstolos, segundo ele, a pedido do próprio Paulo de Tarso, para que constasse determinadas descrições que constam nesse livro, que são ratificadas no livro Paulo e Estevão, e que omitisse determinadas cenas, determinados acontecimentos, como, por exemplo, o fato de que ele teria sido noivo de Abigail, que era filha de israelitas, e que havia retornado da região de Corinto para se instalar nas proximidades da cidade, e que lá conhecera o grande apóstolo, que na época era ainda o Saulo de Tarso, portanto, antes de se converter ao cristianismo. Portanto, a sua noiva Abigail foi convertida por um cristão e que motivou a ida do apóstolo a Jerusalém, a Damasco, quando então, nas proximidades de Damasco, ele consegue enxergar Jesus, o Cristo lhe aparece já às portas da cidade, bem próximo, e portanto ao meio-dia, onde ali, ao ver o Cristo, que ao lhe aparecer, lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele passa a inverter todo o sentido das suas convicções a partir daquele momento. Então, uma história extraordinária, onde ele traz com uma riqueza imensa de detalhes da sua atuação naquela ocasião, nesse romance extraordinário em que ele descreve e destina aos espíritas brasileiros, e que será, naturalmente, objeto de atenção, de leitura, de comentários constantes, de reverência do grande apóstolo no futuro por toda a humanidade da Terra e, portanto, uma das figuras mais importantes do cristianismo. Nós observamos que aí existe, portanto, algo substancial, todas essas informações através desses grandes romances, como depois surgiram Ave Cristo, Renúncia, são romances em que ele refere esses personagens do qual ele fez parte nas suas encarnações, nessas 10 encarnações que foram descritas inicialmente. Portanto, com mais informações colhidas de Marlene Nobre e de outros amigos de Francisco Cândido Xavier, que obteram informações importantes sobre a atuação de Emmanuel através desses períodos em que ele adquiriu tantas experiências através, essencialmente, dessas 10 últimas encarnações. Portanto, até quando, então, o Emmanuel permaneceria ao lado do Chico Xavier? Já em 1985, se tem notícia de que o Chico fazia referência no programa do Gugu sobre a breve reencarnação de Emmanuel, que deveria ocorrer em breve, isso em 1985. Então, ele teria reencarnado, segundo informações de Marlene Nobre, já desencarnada, essa doutora Marlene Nobre, grande conhecedora da doutrina dos espíritos, era muito amiga de Francisco Cândido Xavier, teve convivência com ele lá em Uberaba e obteve as informações de que ele iria reencarnar no ano 2000 no estado de São Paulo. Então, no momento, ele já estaria reencarnado, e essa informação é ratificada por outros amigos de Francisco Cândido Xavier. Ele já estaria entre nós, na atualidade. Significa dizer que, em breve, nós teremos alguém que estará nos auxiliando a doutrina dos espíritos no âmbito da divulgação. É o que se espera, porque, segundo Marlene Nobre, o próprio Francisco Cândido Xavier já havia informado de que ele iria reencarnar como mestre, como instrutor. Então se espera que seja um instrutor da doutrina dos espíritos,
e, portanto, ele não estaria reencarnando sem dar uma parcela do seu trabalho extraordinário e, segundo informações também dadas a amigos de Francisco Cândido Xavier, a sua missão só seria finalizada em 2021, no final do ano de 2021. Portanto, no final do século XXI. Portanto, 3 séculos consecutivos a partir da sua atividade ao lado de Francisco Cândido Xavier e que antecedeu o nascimento de Francisco Cândido Xavier no século XIX. E nós sabemos que ela é muito mais extensa, porque já temos notícia através dos anais da própria história brasileira da presença e da importância, não é, do padre Manuel da Nóbrega, que já vem colaborando com Cristo desde o descobrimento do Brasil. Portanto, lendo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós chegamos a uma conclusão muito mais substancial a esse respeito. Portanto, nós temos aí Francisco Cândido Xavier ao lado do seu guia espiritual, do seu instrutor espiritual, do coordenador das suas atividades mediúnicas, que esteve ao seu lado desde o seu nascimento até o ano 2000, quando então reencarnou, antes de retornar para o mundo espiritual, o grande médium. Então, nós temos, a partir daí, dessas informações, uma certeza de que ele desencarnando, aliás, ele reencarnando antes do desencarne do seu médium, que era Francisco Cândido Xavier, a certeza de que nenhuma mensagem atribuída a Emmanuel, naturalmente, iria sair desse período até os dias atuais, como tem ocorrido com alguns médiuns que já psicografaram mensagens atribuídas a certas entidades espirituais que estiveram entre nós. Quer dizer, tudo parece que foi muito bem planejado. Nós temos aí a iniciativa essencial, especial do Cristo, né, que das esferas superiores, da esfera onde se dirige a doutrina dos Espíritos. Todas as realizações são muito bem planejadas no sentido de fazer com que não ocorram nada, não aconteçam nada que possa, de certa forma, contrariar o plano estabelecido pelos espíritos superiores relativo às verdades espíritas que devem ser disseminadas entre nós. Então, Emmanuel, além de ser o grande espírito, de grande inteligência, de grande cultura, de grande elevação espiritual ao lado do seu médium Francisco Cândido Xavier, com uma grande missão entre nós, ele é aquela entidade espiritual que estará presente conosco ao longo desse milênio que se inicia agora neste século, para que haja o termo da doutrina espírita em 10 séculos consecutivos. Então, bem-aventurados sejam os trabalhadores ou aqueles que se inserem na doutrina espírita a partir desse momento, que é o momento de vanguarda do espiritismo no mundo. Portanto, as tarefas mais importantes, mais difíceis serão entregues, não àqueles que estão em outros setores também muito importantes da sociedade, dando a sua contribuição, mas para aqueles que aqui se encontram já dentro da casa espírita e que permanecem na casa espírita, dando a sua contribuição, o seu esforço, o seu trabalho para o engrandecimento da doutrina dos espíritos. Portanto, todos nós venhamos a crer que temos o Emmanuel como o avalista de todos os médiuns, de todas as entidades espirituais que psicografaram através do Chico, todas as obras que fluíram das mãos do grande médium, como, por exemplo, as obras de André Luiz, que foi o repórter da espiritualidade encarregado de nos trazer as mensagens mais importantes que interessam não somente ao ambiente espírita, mas interessam à ciência, à filosofia, a toda a sociedade humana, e que vagarosamente vem sendo
comprovadas, todas as informações, onde nas próximas décadas nós esperamos que todos os itens que foram avalizados, que foram sob responsabilidade do grande Emmanuel, sejam, portanto, o objeto da atenção de toda a humanidade, não somente dos brasileiros, que têm essa responsabilidade imensa de digerir as informações para que sejam transmitidas e instruam a sociedade humana, mas sim toda a sociedade onde está presente o ser humano irá voltar os seus olhos para todas as doutrinas que nós propalamos e nos referimos hoje no ambiente da Casa Espírita. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam essa noite, deixando aqui um convite para que na próxima semana estejam novamente conosco nos canais digitais, na página oficial do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho no YouTube e no Facebook, para acompanharem a palestra do nosso querido expositor, seu Hilário, sobre o tema de Maria, Mãe de Jesus. Até a próxima semana. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz.